Palmeiras perdeu o campeonato pra ele mesmo, por incompetência e não tá sendo de agora. Bicho, para com esse negócio de perdeu pra si mesmo. Tem outros times jogando. No caso, o Botafogo. Não tem como ignorar o que o Botafogo tá fazendo. O Botafogo tá jogando muita bola, tem caras em excelentes momentos, investiu pesado. Não tem como ignorar o que os caras estão fazendo. Estão muito bem. Ah, se o Palmeiras ganhasse do Vitória. Mas não ganhou. Não é só por causa da gente. O negócio talvez poderia ficar pareado. Poderia ser ponto a ponto. Se o Botafogo não ganhar, não perdesse pro Criciúma, tem um monte de si aqui, mas tem outros times bons no páreo aí. É igual o flamenguista quando perdeu a final da Libertadores. Se o Andréas não tivesse escorregado, cara, se o Daverson não tivesse lá e não tivesse colocado a bola na rede, não ia adiantar de nada escorregando o Andréas também. Então, é saber atribuir as competências aí também do adversário. Os caras estão bem esse ano, a gente deu umas mancadas aí em decisão, mas tem um bom adversário do outro lado também, vamos reconhecer isso aí. Exatamente, pra mim é a mescla perfeita, bicho. Não sou contra contratar promessa, não. Mas se você fica só promessa... O Roger Guedes, você lembra o Roger Guedes? Os caras achou ele no Criciúma, velho. Ele fechou com o Palmeiras, se eu não me engano, num dia, no outro, ele tava jogando já e dando passe pro Gabriel Jesus fazer gol. Eu não sou contra contratar promessa, não, mas só promessa, o ideal é você equalizar, cara. E, pô, sem passar pano aqui, o Matos errou contratação pra cacete, né, velho? Ele errou pra caramba. Só que a ideia é que você refine, a ideia é que você tenha um bom scout. Eu fiquei sabendo hoje também que tanto o Almada, tanto o Garro, todos eles chegaram pra diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras falou não. É foda, cara, é difícil. Quais as diferenças tu percebe entre a fase atual e as fases de glória dos anos passados? Lembra quando a galera chamava o Abel de Pardal? Falava, Pardal, ele inventa demais. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta do Abel inventar. O Abel vai jogar hoje, o time do Palmeiras vai jogar hoje, eu já sei que o Felipe Anderson vai estar na esquerda, eu já sei que o Rony vai estar de 9, eu já sei a jogada que o Palmeiras vai fazer, que ele vai inverter no Estevão, e o Estevão vai trazer dois marcadores, vai tentar pedalar, o coitado não vai ter ninguém perto dele, se ele passar ele vai cruzar na área, quando for o Rony ele vai cruzar alto, quando for o Flaco Lopes o time do Palmeiras vai servir por baixo. É um time previsível, você já sabe tudo que vai fazer. E o Abel, quando ele inventava, eu preferia quando ele inventava. O Abel ganhou uma Libertadores, uma final de Libertadores, com o Gomes sendo um semi-lateral direito, ensaiando o lançamento nas costas do Felipe Luiz, onde o Dudu puxava para o meio, atraía o Felipe Luiz, o Mike passava no vazio, cruzava, ao invés de ele cruzar no centro da área pro Rony, ele cruzava pro Veiga chegando de trás. Olha que genialidade que esse cara tinha. Então, bicho, eu preferia de verdade que ele inventasse. No meio da temporada lá, quando ele começou a ver o Felipe Anderson que não tava dando certo na ponta, põe o cara de volante, põe o cara de 9, de falso 9, põe o cara de meia. Eu sinto falta dessas invenções dele, porque ele tem estofo, tem muito mais competência que a gente para estudar uma mudança. Ele vê treino, né? Uma coisa que a gente já não vê. Eu sinto falta dessas invenções dele aí. É um time previsível, é isso que se tornou o Palmeiras, um time previsível. Se você joga sempre do mesmo jeito, o adversário sabe como te anular. Eu acho que aconteceu um pouco disso, sim. Eu sinto falta, pelo menos essa diferença que eu sinto. Aí eu tô falando de campo, tá? Se a gente for entrar no papo de torcida aqui, aí a história é outra. Eu acho que antigamente a gente tinha muito mais vontade de querer um título. Tem diversas coisas aqui pra falar como torcida. Eu acho que a torcida do Palmeiras queria mais também. É o que me parecia. Hoje parece que já tá assim, tem um brasileiro esse ano aí, sabe? Parece que já conta com o ovo. Então, são algumas coisas. Demanda manda no preço. Isso fez o Allianz esfriar. Difícil manter a renda atual e voltar ao que era. Eu concordo com você e nós temos dois caminhos para abordar essa questão aqui. Primeiro de tudo é conscientizar o torcedor, né? Do básico. Pô, meu amigão, tu tá aí, por favor, dá uma força, né? Cante bastante, né? Principalmente em jogo decisivo, cante muito, a gente precisa de você. Fazer esse cara entender que ele é uma engrenagem vital para o ambiente do jogo, para o time em si. Esse cara precisa ser conscientizado disso. E quanto mais alto o preço do ingresso também, mais você tem o cara como perfil de cliente do que o perfil como torcedor. Porque eu entendo também, não é só o rico que vai no Allianz, pessoal. Às vezes você tem aquele cara que junta dinheiro o ano inteiro. Então, quando ele vai, ele paga R$400 de ingresso, mais 200 da viagem, etc e tal. E quando ele vai lá, ele quer o pacote completo. Ele quer vitória, ele quer ver o jogo, ele quer prestar atenção. São uma série de questões. Então tem dois caminhos aqui. E nesses dois caminhos você tem o quê? Primeiro, conscientizar esse torcedor, né, de que ele precisa apoiar o time. E o segundo é rever política de precificação, para você atrair talvez outro tipo de torcedor no estádio. Porque realmente
é a organizada e o entorno da organizada ali realmente, a galera canta o jogo inteiro, só que muitas vezes o estádio não acompanha, o estádio não empurra, e o que aconteceu no jogo com o Botafogo, se eu não me engano, é que os caras estavam sem o instrumento, né? E aí realmente a coisa acaba não ecoando para o estádio inteiro, tem uma certa dificuldade. Mas o cenário ele é preocupante, não é de hoje. Isso acontece com todas as arenas, tá? Antes que venham retratar esse problema só com o Palmeiras, isso acontece em todas as arenas. Mas não é porque acontece lá que tem que acontecer aqui. A gente tem que se policiar e melhorar, né? Eu enxergo dois caminhos. Ou você conscientiza o torcedor, né? Esse torcedor de novo perfil, porque eu também acho difícil os caras jogarem o preço lá embaixo. Ou você tenta uma parcela mínima para você ter um outro perfil no Allianz de torcedor. Não acho ilusão pensar que um jogador vai deixar um time top da PL para jogar no Brasil, mesmo por muito dinheiro? Acho ilusão sim. Mas você também não achava loucura o Memphis Depay jogar no Corinthians, o Luis Soares jogar no Grêmio, o Almada jogar no Botafogo? Enfim, tem um monte de jogador aí que eu também duvidava pra caramba. Eu falava, não, nem fudendo, esse cara não fecha. Esse cara não fecha. E fechou, e contratou. E só nós, os bobão da festa, todo mundo bebendo vodka aí, a gente Guaraná zero ainda. Tá vendo? Então tem que fazer umas loucuras, cara. Tem que fazer umas loucuras. Os caras estão sem crédito no mercado lá. Os caras não tem água na geladeira. Os caras trouxeram um holandês lá. E a gente que tem condição não traz ninguém. Me inconforma isso aí, velho. Fico conformado com isso. Porque tem condição. Dá pra fazer umas loucurinhas controladas. Dá sim pra fazer umas loucurinhas controladas. Não vai fechar um master agora? Fala assim, amigão, ajuda eu a pagar o almoço dele ali. É só querer, precisa querer. Contexto, abriria a mão do Dudu para aliviar a folha salarial do Palmeiras para trazer o Jesus? Com dor no coração, sim, faria isso. Eu enxergo que o Gabriel Jesus seria mais útil que o Dudu hoje no time. Com dor, tô pensando aqui sistematicamente, tá? Pensando na vantagem nossa como torcedor. Provavelmente vai ter interessados pro Dudu no Cruzeiro. Se o Palmeiras tivesse de fato esse objetivo mesmo, seria interessante, cara. Seria muito interessante, sim. Na visão de vocês, qual o limiar ideal entre austeridade financeira e investimentos? Cara, a austeridade ela pode custar hegemonia, que é o que está acontecendo aí. A austeridade ela é importante, o primeiro passo de qualquer clube é se manter vivo, mas a hegemonia do Palmeiras está acabando. É o que aparenta aqui pra gente. Pode ser campeão, mas é um time que já não sobra, não é brilhante frente aos seus adversários de ponta. Tem que lutar muito para ganhar de Botafogo, de Flamengo. Com o G5, o desempenho do G5 desse ano é péssimo. A única decisão que o Palmeiras ganhou esse ano foi contra o Santos, que é um time da Série B na época. Mas a austeridade financeira ela é importante, mas ela pode sim custar hegemonia ao longo do tempo se você não repor. E investimento sem retorno, né? O luxo do desperdício. Eu comentei com vocês mais cedo que o Palmeiras gastou no Tabata, no Atuesta, no Navarro e no Merentiel 100 milhões de reais. Algum deles deu algum retorno? É austeridade. E tudo bem, você quer contratar jogadores mais baratos, é uma filosofia. Mas só que muitas vezes esses caras podem custar caro se esses caras não responderem. Muitas vezes deixar de ganhar um título pode ser ainda mais caro do que não contratar. Por exemplo, Copa do Brasil, pagou 100 milhões. Quem ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo, levou 100 milhões pro bolso. Botafogo agora, 23 milhões de dólares pagou a Libertadores, meu amigo. Faz as contas aí, vezes 6 que tá o nosso dólar. Outra coisa também, frente à austeridade financeira e investimentos, não dá para ficar depositando a confiança sempre no garoto da base, esperar que vai cair um raio lá, vai ter um Hendrick por ano, um Estevão por ano, isso não vai acontecer. Precisa de liderança forte, que chega no elenco do Palmeiras, cara que você contrata, o cara põe a bola embaixo do braço e fala, daqui que eu vou resolver. É meio preocupante, por mais que esses moleques sejam muito diferentes, você tem que sempre depender do moleque de 18 anos para resolver a questão todo ano, bicho. É difícil demais. E a hegemonia, se você não tomar cuidado, ela traz sim uma certa zona de conforto. Outra realidade dura. Esse time do Palmeiras, que joga hoje, metade, dá pra se dizer, desse elenco do Palmeiras, ainda são jogadores do Alexandre Matos. Zé Rafael, Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, o Everton, Dudu já veio de novo, né? Já foram 6 jogadores aqui que eu citei. Metade, e o Palmeiras ainda tá fazendo essa renovação com muita dificuldade, cara. Com muita dificuldade. E o futebol, por fim, não é segredo pra ninguém. O futebol, ele é cíclico. O Botafogo. Olha aí como é que foi a remontada do Botafogo, a remodelada que o Botafogo deu em 2 anos. O Flamengo tá sempre com investimento recorde. Pô, às vezes falha, às vezes não falha, porque o time é uma bagunça lá da diretoria, mas investe, tá sempre brigando.
é uma coisa que o Palmeiras tem que tomar cuidado sim. Então, o limiar ideal entre austeridade financeira e investimentos é que austeridade financeira não pode significar ausência de investimento. Fazer uma campanha pro Gabriel Jesus no Palmeiras para alavancar a torcida nisso. Cara, em 2015, na época do Paulo Nobre, o Palmeiras procurou a gente, né? A gente deu uma alavancada boa no Avante. Foi a época que o Palmeiras ultrapassou 100 mil sócios. Eu nem lembro, que era muita gente aqui no Mil Grau, mas acho que foi isso. A gente deu uma ajuda, fez uma campanha fodida. O Palmeiras conseguiu alavancar mais de 100 mil sócios naquela época e eu tenho certeza que a gente contribuiu muito para isso. Se os caras chegassem na gente e pedissem isso hoje, a gente faria com o maior prazer. Com o maior prazer. Mas aí a diretoria precisa se coçar, né? Precisa saber vender projeto para jogador, precisa ter ambição para contratar reforço. E a torcida vem junto, eu tenho certeza que vem junto, que compra camisa, que assina Avante, que consumiria mais coisa do time, a lotação do estádio seria maior, um monte de coisa. Isso daria certo sim. E eu mudei de ideia, cara. Gabriel Jesus é muito possível. Só que precisa fazer esforço, meu irmão. Precisa fazer esforço. Você quer pagar R$19,90 no quilo da picanha? Não vai rolar. Precisa gastar. Coisa boa você precisa gastar. Vendo aqui os postes do Mundial, se contratar, temos chance de passar para as oitavas. Na boa, até com o time de hoje, vou falar pra você, se tiver um pouquinho de vergonha na cara, passa. Olha isso aqui, ó. Colocar os grupos pra vocês. Vocês estão vendo? Os que podem cair no grupo do Palmeiras são times circulados em verde. Esses times podem cair no grupo do Palmeiras. Esses que não estão circulados do pote 2, eles são os piores europeus ranqueados, então eles vão cair no grupo do Real Madrid ou no grupo do City. Já Botafogo e Boca Juniors não podem cair no grupo do Palmeiras porque são do mesmo continente. Mas você acha que não dá? Se cair um Porto aí, um Porto ou um Chelsea ainda, você acha que não dá pra jogar com o Porto? Se jogar com o Chelsea, beleza, você fica em segundo. Aí depois tem o Leão. E aí essa galera do grupo 4 aí parece símbolo genérico do PES, porque eu não conheço ninguém. Parece aqueles clubes que inventaram. Eu conheço o time do Messi ali. Mas, pô, realmente, rapaziada, pouquinho de vergonha na cara, dá pra passar pra segunda fase sim. Como acha que vai ficar o grupo do Mundial? Aqui só necessariamente chute, né, cara? Mas dentro dos adversários aí mais difíceis, que são os do pote 2, vou dar um exemplo pra você. Digamos que nós caímos contra a Inter de Milão. É difícil pra caramba jogar contra a Inter de Milão, mesmo ela sendo ali a prateleira B da Europa. Pote 3. Se você caiu com o Al Hilal, tá lascado. Por mais que a galera diga que lá nos Emirados o futebol é parecido com o da MLS, o time do Al Hilal é muito bom, cara. Dá uma olhada depois no time do Al Hilal. Então, necessariamente, dependendo da pedreira que vier no pote 2, você já tem que ter adversários muito tranquilos no pote 3 e no pote 4. Não muito tranquilos, aquele que você olha e você fala, pô, Palmeiras tem que ganhar desse time. Mas tem que ganhar do Leão, sabe? Palmeiras tem que ganhar do Monte Rei. Então, depende muito do que vier no pote 2. Mas, bicho, é uma loucura, né? Não dá pra você conceber muita coisa, mas eu acho que dá pra classificar sim. Dependendo de como vier aí, desse desenhar, dá sim pra classificar. Do que adianta trazer um camisa 9 e ele ter que recompor o meio campo? Cara, você também querer um jogador que no mínimo não volte ali pra fazer a linha, pra fechar a linha, é utopia também, tá? Não acha que, nossa, todo mundo vai ser Ronaldo, Adriano, que, pô, perde a bola e fica lá esperando. Não, isso não existe mais. O que eu quero é um 9 inteligente, cara. Eu quero um 9 inteligente. Eu quero um cara que você joga a bola pra ele, que não fica parecendo um pinball, a bola batendo no meio das pernas dele assim, ó. Ele louco, né? Um cara que na hora que sai de frente pro goleiro, ele não recuar pro goleiro. Ele não tentar cobrir o goleiro no ombro. Eu quero um cara inteligente, mano. Um cara inteligente. Um cara que, pô, sabe fazer um pivôzinho. Né? Um cara que seja um pouquinho mais inteligente. Só isso que eu exijo. Inteligência e qualidade. Olha como eu tô pedindo muito, cara. Olha que loucura. Eu tô pedindo pro 9 ser inteligente e ter qualidade. Olha que loucura. Com a SAF investindo pesado no BR, acha que o nosso futuro seria virar SAF também, mesmo com contas em dias? Para você competir de igual para igual, sim. Para você conseguir fazer grandíssimos investimentos, sim. Porque a gente tem aí a famosa austeridade. Eu só vou gastar o que eu arrecado. Basicamente assim que o Palmeiras trabalha hoje. O que o Flamengo também trabalha. É que o Flamengo arrecada muito, né? Mas esses times trabalham assim. O Botafogo não. O Botafogo gastou muito mais do que arrecada. Por quê? Porque tem um pagador de contas. Tem um... Eu ia usar um termo aqui que eu não posso. Tem um cara lá que faz as coisas lá pra ele, entendeu? Ó, eu pago, filho. Você quer esse tênis? Tô, eu pago pra você. O Botafogo tem isso. Já Flamengo e Palmeiras não. Tanto que o Flamengo, inclusive, tá de olho na SAF, né? Uma conversa do Landim lá. Eles vão viabilizar a construção do estádio. Portanto, eles já estão estudando aceitar recursos externos. Então não fique surpreso se a SAF começar a chegar forte aí. Torcida de teatro igual do Real Madrid não existe e são os maiores da Champions. O que vale é time bom, concordo aí em partes com você. Um time ótimo,
ele vale 80% aí dos resultados. O Manchester United também, cara, pelo amor de Deus, tu olha a torcida do Manchester United, é bizarro. Stamford Bridge também fala que o negócio lá é puxado. Se a torcida fosse responsável 100% aí pelos campeonatos, né, obviamente, o Racing seria campeão todo ano, né? O Racing, o Boca Juniors. Mas, não é porque a parcela talvez seja dividida que vamos normalizar isso aí, né? Se dá tempo de recuperar, se dá tempo para você fazer o torcedor participar junto. É meio brigar contra a maré? É meio que brigar contra a maré. É muito difícil você mudar esse esquema de negócio que virou hoje as grandes arenas, né? Que virou um estádio de futebol, que foi criado pelos pobres, né? E consumido pelos ricos. É clichê que eu tô falando, mas é verdade. Sinceramente, acha que a pressão nas redes sociais pode fazer a diretoria mudar a postura no mercado? Bicho, eu já vi o Abel dando alfinetada em influenciador. Não foi em mim, né? Mas ele já deu alfinetada em influenciador. Eu já vi jogador olhando isso aqui, né? Os stories aqui. Já vi cara da comissão olhando isso aqui. Então, ou seja, os caras eles estão interessados no que as pessoas estão dizendo. E, bicho, se a opinião do torcedor não for levada em conta, o que a gente é, então? Só mero consumidor? Eu entendo, não dá pra você levar a ferro e fogo tudo que o torcedor fala. Abel, troca o Abel, sabe? Balotelli, busca o Balotelli, tá ligado? Não dá pra você levar tudo a ferro e fogo. Mas se você, pelo menos, não tentar entender o clamor popular, porque o que sustenta um clube, o que faz um clube gerar, um clube só existe por causa do seu torcedor. Se você não tiver esse balizamento para tentar enxergar para onde o barco tá indo, com base no que o torcedor tá falando um pouquinho ali, é preocupante, cara. É bem preocupante. São Paulo entrega última rodada, sim ou com certeza? Bicho, primeiro de tudo, pensa na rodada da quarta-feira. Se o Inter não ganhar do Botafogo na quarta-feira, fica muito difícil, mas muito, muito difícil mesmo. Porque eu não vejo o São Paulo fazendo resistência lá pra eles, tá? E tem esse pequeno detalhe também. Tem a gente ainda contra o Cruzeiro. Tem o Palmeiras contra o Cruzeiro. A gente precisa ganhar do Cruzeiro. Não tem discussão. Precisa ganhar do Cruzeiro porque eu não vejo o São Paulo fazendo resistência pra eles lá não. Talvez até vá com o time reserva. Mas pensa na quarta-feira primeiro. Se as partes não fizerem aí, tanto o Internacional contra o Palmeiras, aí, cara, aí dá um beijo na viúva aí e já era.